a Bíblia, todos estão com a Bíblia, e aí em casa você também está com a sua Bíblia? Espero que sim. Então, se você está com a sua Bíblia, nós vamos abrir aqui a palavra de Deus lá em Marcos. Nós iremos abrir lá em Marcos no capítulo 10. É uma história bem conhecida nos evangelhos, e nós iremos ler aqui a partir do verso 46. Mas antes da leitura, eu convido a todos para nós fazermos uma breve oração para pedirmos a bênção de Deus sobre a leitura do texto que faremos agora. Vamos orar? Oremos. Senhor, todas as vezes que vamos abrir a Tua palavra, necessitamos, Senhor, que o Teu Espírito nos conduza em toda a verdade, iluminando o nosso pensamento para compreendermos o Teu querer. Por isso, Senhor, revela-nos nesta noite, através de Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito, revela-nos, Senhor, o Teu querer, e impressiona-nos, Senhor, com a Tua vontade, para que nesta noite nós tenhamos aqui a firme impressão de que o Teu Espírito, Senhor, está nos conduzindo. Que a nossa vida, Senhor, seja transformada pelo agir do Teu Espírito. Que pela Tua palavra, Senhor, nós sejamos abençoados. Que cada família aqui representada seja abençoada ao ler a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos ler a história da cura do cego de Jericó. Jesus realizou milhares de curas. Muitos milagres foram realizados por nosso Salvador. São tantos os milagres que o apóstolo João, no final do seu evangelho, ele diz que se todos os milagres, se todos os sinais que Jesus realizou fossem relatados, nem todos os livros do mundo caberiam. É verdade que João está usando uma hipérbole, mas essa hipérbole que João usa, ela descreve muito bem o fato de Jesus ter realizado muitíssimos milagres. E esses milagres comprovaram, sem dúvida nenhuma, que ele era quem dizia ser, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador que devia vir ao mundo. E uma dessas curas extraordinárias é esta que nós vamos ler aqui, que é a cura do cego de Jericó. Você achou aí o texto? Está em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46. Então, se você encontrou, leia comigo. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego e disseram-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre,
que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Amém. Jericó era uma cidade muito antiga. Era uma cidade muito antiga. Nós encontramos aqui uma das primeiras referências à cidade de Jericó, quando os israelitas chegaram então à terra prometida. Muitos séculos antes aqui da história de Bartimeu, nós vemos registrado na Bíblia a cidade de Jericó. Quando o povo de Israel chegou ali à terra prometida, a primeira cidade a ser conquistada foi então a cidade de Jericó. Vocês se lembram daquele episódio? Quando Josué e a multidão de Israel circularam a cidade e gritaram com um grande grito, não é? E as muralhas da cidade vieram abaixo. Essa história, ela é bem conhecida, não é? E essa cidade, Jericó, ela foi destruída e reconstruída várias vezes ao longo da história. E até hoje existe lá, na Palestina, não é? Uma região chamada, uma cidade lá chamada Jericó, que fica ali nas proximidades do local da Jericó original. Ela sempre foi reconstruída um pouco mais adiante, né? Mas ali naquele entorno, naquela mesma região. Esta era uma cidade cheia de palmeiras, próxima ao Rio Jordão. E geralmente os viajantes que vinham da Galiléia, quando estes eram judeus, evitando passar pelo território de Samaria, que ficava no centro ali do território, eles então cortavam a volta, circulando lá pelas terras do Jordão, e passavam então por Jericó. Jericó era uma cidade que ficava próximo a Jerusalém, cerca de 24, 25 quilômetros de distância. Então não era muito longe da capital Jerusalém. E Jesus estava caminhando para Jerusalém. E de passagem, ele esteve ali na cidade de Jericó. E como sempre, quando Jesus passava em determinada cidade ou aldeia, multidões procuravam ver quem era Jesus. Aqui nessa cidade de Jericó, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus passou na casa de um certo homem chamado Zaqueu. E muitos milagres, sem dúvida nenhuma, foram realizados aí nessa cidade. Muita gente foi curada, muita gente foi abençoada, muita gente ouviu ali as palavras de Jesus, muita gente se converteu nessa cidade. E aqui, certamente, o homem chamado Zaqueu ouviu falar sobre Jesus. Mas quem era esse homem Bartimeu? Quem era esse homem Bartimeu? O nome aqui, Bartimeu, é a junção de duas palavras. Bar significa filho em aramaico, e Timeu vem aí da abreviatura do nome Ptolomeu. Então, Bartimeu significa filho de Ptolomeu ou simplesmente filho de Timeu. Então esse homem era conhecido na verdade pelo nome do pai dele. Talvez ninguém sequer soubesse realmente qual era o nome próprio dele. As pessoas costumavam chamar o filho de Timeu, e apenas assim ele era conhecido pelas pessoas. E diz a Bíblia que ele era cego, mendigo,
ele era um cego e mendigo, e ficava sempre ali à beira do caminho, esmolando. Naquele tempo, uma pessoa que tinha qualquer deficiência física, essa pessoa era muito Hoje, nós vemos muitos tipos de preconceito, principalmente contra as pessoas que têm alguma deficiência, não é verdade? Mas naquele tempo, com certeza, era muito pior. As pessoas consideravam que uma pessoa que tivesse uma deficiência física, ou visual, ou de qualquer natureza, as pessoas consideravam que essa pessoa estava recebendo um castigo de Deus, que essa pessoa estava de alguma forma sendo amaldiçoada. Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa que tinha um defeito físico, ou cego, como era o caso desse homem, essa pessoa era proibida de entrar no templo. Nas assembleias solenes que eram realizadas, uma pessoa cega era proibida de entrar. Não era lhe permitida a entrada, por ser considerado alguém que Deus havia castigado, porque as pessoas consideravam assim. Então esse homem, ele tinha que enfrentar o estigma da sociedade. Ele tinha que enfrentar o preconceito da sociedade. Você já imaginou alguém viver a vida toda sofrendo preconceito? Pois esse homem sabia o que era isso. Ele sofria durante toda a sua vida o preconceito de todos, inclusive da igreja, porque ele era proibido de entrar nas assembleias solenes. Mas além disso, a Bíblia diz que ele era um mendigo, sem poder enxergar. Esse homem estava condenado a viver pedindo esmolas, mendigando. Quem sabe morava nas ruas. E agora ele estava ali à beira do caminho, pedindo as suas esmolas, quando ele ouviu uma multidão. Ele ouviu uma multidão e ele ouviu que era Jesus que vinha passando por ali. E todos sabiam, todos haviam de algum momento ouvido sobre os milagres de Jesus, porque Jesus havia operado muitos milagres naquela cidade. E certamente esse homem já tinha ouvido acerca dos milagres de Jesus. E agora no verso 47, diz que ele, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, disse que ele começou a gritar. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu não sei se você já esteve em meio a uma multidão. Eu já estive em meio a muitas multidões. E quando você está no meio de uma multidão, é difícil você fazer-se ouvir. Imagine aquele povo todo, aquele tropel e muita gente, e toda aquela gente querendo tocar em Jesus, e toda aquela gente falando, e crianças correndo, e gente correndo, e o povo acenando para Jesus, e todos querendo chegar perto. Como ele ia chegar a Jesus? Mas diz aqui que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui no verso 48, diz que as pessoas começaram a repreendê-lo para que ele se calasse. As pessoas começaram a dizer: fica quieto, cale a boca, fique quieto. Mas a Bíblia diz que quanto mais as pessoas mandavam ele calar, mais ele gritava, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabem por que ele gritava? Porque ele percebeu que Jesus era a sua única esperança. Ele estava cansado de viver na miséria. Ele estava cansado de ser estigmatizado pela população. Ele estava cansado de sofrer o preconceito.
Ele estava cansado de viver nas ruas ali como um mendigo, largado à beira do caminho, à margem da sociedade, marginalizado pela sociedade. E ele viu em Jesus, ele enxergou em Jesus pela fé a sua única esperança. E nesse momento ele começa a gritar com toda a sua força, para que ele fosse percebido. Está você também passando por uma crise? Está você também enfrentando lutas? Tem você também um clamor? Tem você também um clamor no seu coração? Então clame como esse homem clamou. Clame ao Senhor como esse homem buscou. E ele então clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a fala dele é diferente. A fala dele é diferente da dos fariseus e dos homens contemporâneos de sua época. Porque os fariseus, os líderes religiosos, as pessoas de sua época, em sua maioria, viam Jesus como um profeta, como um homem, como um mestre. Mas ele não. Este homem, Bartimeu, ele não via Jesus apenas como um mestre, mas ele olha para Jesus e reconhece em Jesus o filho de Davi. E ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa expressão, filho de Davi, é uma expressão messiânica. Quando nós recorremos ao livro dos Salmos, quando nós recorremos ao livro de Isaías, as profecias do Antigo Testamento, nós vemos que esta expressão, filho de Davi, é uma expressão que designa o Filho de Deus, que designa o Messias, o Salvador que deveria vir ao mundo. Esta expressão designa o Rei dos Reis, o Salvador. Então, quando ele grita, quando ele clama, Jesus, filho de Davi, na verdade, este homem cego, ele estava reconhecendo Jesus como seu Salvador. Ele estava reconhecendo Jesus como o Salvador que deveria vir ao mundo para salvar a humanidade. Então, apesar dele ser cego, pela fé ele estava enxergando o que muitos na multidão não estavam vendo. Ele estava vendo naquele que estava ali diante dele, o Filho de Deus, o Salvador, o Messias. E é por isso que ele grita com toda a sua força, porque ele percebe que aquela é uma oportunidade que pode ser única na sua vida. Você já teve uma oportunidade na vida? Às vezes nós temos oportunidades e deixamos passar as oportunidades. As oportunidades podem ser únicas. Quando Deus lhe der uma oportunidade, agarre essa oportunidade com todas as suas forças. Não deixe passar. Você em casa também. Quando Deus lhe der, ouça bem, quando Deus lhe der uma oportunidade, agarre esta oportunidade, porque ela poderá ser única. Alguns deixam passar as oportunidades. Quem sabe a oportunidade do emprego, quem sabe a oportunidade de estudar, quem sabe a oportunidade de aceitar a Cristo como seu Salvador, quem sabe a oportunidade de um casamento. Às vezes as pessoas deixam passar a oportunidade. E essas oportunidades, elas podem às vezes ser únicas.
Então, quando Deus lhe der uma oportunidade, agarre esta oportunidade com todas as suas forças. E foi isso que esse homem fez. Quando ele percebeu que Jesus estava passando por ali, ele viu em Jesus a única esperança. Ele viu em Jesus a oportunidade de sua vida para ser curado, para ser salvo, para ser liberto. Então ele grita com todas as forças. E no verso 49, enquanto todo mundo mandava ele calar, dizendo: cala a boca, fica quieto, cala-te. No verso 49, diz que Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Isso aqui me chamou muita atenção. Em meio a uma multidão, Jesus parou para ouvir o clamor daquele homem marginalizado. Jesus parou para ouvir o clamor daquele homem que era impedido de entrar na congregação, nas assembleias. Jesus parou para ouvir o pedido daquele homem que ficava ali mendigando e que era excluído, era um excluído social. E Jesus parou ali para ouvi-lo. E mais, mandou chamá-lo. Isso aqui me chamou muito a atenção. O fato de Jesus ter parado para ouvir esse homem significa muito. Isso nos mostra que não há clamor, não há necessidade. Talvez você aí em casa esteja passando por uma aflição. Quem sabe você está passando por uma enfermidade. E nesse momento você está pensando aí que Deus esqueceu de você, que as suas orações não são atendidas. Quem sabe você está aí com uma dívida e não consegue pagar, está aí desesperado, está preocupado, e está pensando que está sozinho, que Deus não está ouvindo o seu clamor. Eu quero dizer para você que não há clamor, não há pedido, não há solicitação de socorro para o qual Deus não esteja atento. Assim como Jesus esteve atento ao clamor daquele homem que era marginalizado, Ele está também atento ao seu clamor. Ele está também atento à sua necessidade. Ele está também atento à sua dor. Ele sabe a luta pela qual você está passando. Então confia em Jesus. Confia no Senhor. E professe a sua fé nele. Diga ao Senhor: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. E eu tenho certeza que o Senhor terá misericórdia de você. O Senhor estenderá as suas mãos para socorrê-lo, para salvá-lo, para livrá-lo e para abençoar você e a sua família. Quem crê, diga amém. Eu creio que o Senhor pode abençoar. E esse homem, quando o povo disse: Jesus te chama, levanta-te, no verso 50, diz que ele lançou de si a capa e num salto foi ter com Jesus. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar essa cena? O homem estava ali sentado, enrolado, quem sabe ali num cobertor. Ele era um mendigo. Aquele cobertor era a sua casa. Aquele cobertor era o seu abrigo. De dia lá na Palestina faz muito calor.
Quem sabe ele usava aquilo para forrar o chão, mas à noite a temperatura cai. E quem sabe aquilo era a única coisa que ele tinha para se enrolar ali à noite. Mas quando Jesus o chama, a Bíblia diz que ele joga aquilo para o lado, aquela capa, e dá um salto e vai em direção a Jesus. Eu imagino aquele homem saindo assim, não é? Procurando o caminho, indo pelo rumo ali da voz das pessoas. Ele não tinha mais nada que o segurasse. A sua única posse era aquela capa, mas nem mesmo a capa podia prendê-lo, segurá-lo. Ele lança de si a capa e vai ao encontro de Jesus. Isso aqui me faz pensar que muitas vezes nós clamamos, pedimos socorro, e muitas vezes nós não somos abençoados, porque ainda ficamos enrolados na nossa capa. E não vamos a Cristo. Ficar enrolado na capa e não ir a Cristo significa ficarmos presos às coisas deste mundo. Quem sabe você clama por socorro, clama por livramento e não recebe a bênção porque você ainda não foi capaz de largar as capas que te prendem a este mundo. Esse homem largou a capa, foi a Cristo, e no verso 52, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada afora. Você gostaria nessa noite de que Jesus olhasse para você e dissesse para você: vai agora para sua casa, a tua fé te salvou. Qual é o milagre que você está precisando? Você está enfermo e precisa da cura? Você está aí com uma crise financeira e não sabe como resolver? Você está desempregado e precisa que Deus abra as portas do trabalho para você? Você está enfrentando aí uma crise no seu casamento e precisa de um milagre para que isso seja resolvido? Qual é o milagre que você precisa? Você gostaria que nessa noite Jesus olhasse para você e dissesse assim: filho, filha, pode ir, a tua fé te salvou. A enfermidade foi embora, a crise passou. Você quer esse milagre? Quantos querem esse milagre na sua vida? Se você quer esse milagre, lance a sua capa nesse momento e fique em pé em nome de Jesus. Assim como Bartimeu ficou em pé e foi ao encontro de Jesus, vá ao encontro do Senhor nesse momento e entregue a sua vida nesse momento ao Senhor. Põe assim a sua mão no coração e diga para Jesus qual é a sua luta, qual é a sua necessidade. E Ele vai atender nesse momento o anseio do seu coração. Se você crê nisso, diga um amém bem forte. Então vamos orar. Senhor, neste momento nos aproximamos do Senhor. Assim como Bartimeu procurou o Senhor na sua fraqueza,
nós também nos aproximamos do Senhor com os nossos anseios, com as nossas lutas, e o Senhor conhece as nossas necessidades. Neste momento, Senhor, todos nós queremos pedir-te que, assim como saraste aquele homem, devolvendo-lhe a visão, nesta noite, Senhor, cura a nossa enfermidade. Sara, Senhor, aqueles que estão enfermos. Repreende, Senhor, o mal. Repreende, Senhor, o mal que está assolando este lar. Esse casamento, Senhor, que está sendo desfeito. Que o Senhor repreenda o mal nesse momento, em nome de Jesus. Que essa jovem, Senhor, que está clamando nesse momento, por um casamento, por um noivado, por um namoro, nesse momento, Senhor, estende e abençoa. Ó Deus, abençoa, ó Pai, esse irmão que está nesse momento clamando por um emprego. Atende, Senhor, a sua prece. Esta irmã, ó Pai, que está clamando nesse momento pelas suas finanças, que está clamando para que o Senhor abençoe as suas finanças. Nesse momento, Senhor, abre as janelas dos céus e abençoa. Concede, Senhor, a tua graça àqueles que estão nesse momento clamando ao Senhor. Este, ó Pai, que está clamando pelo seu tio enfermo, neste momento, ó Deus, repreende a enfermidade do tio e faze, Senhor, que ele se levante do seu leito. Essa irmã, ó Deus, que está clamando por sua tia nesse momento, que está internada, nós clamamos, ó Deus, assim como sarastes a Bartimeu, sara esta mulher. Ó Deus, tem misericórdia e abençoa cada um de teus filhos e filhas. Este jovem, Senhor, que está desanimado na fé e que está nos acompanhando agora pela internet, ó Senhor, reaviva a fé desse jovem, e que o teu Espírito incendeie o coração dele, para que ele seja fervoroso em nome de Jesus. Concede, Senhor, a tua graça a todas as famílias aqui representadas. E agora, ó Deus, ao irmos para os nossos lares, que assim como abençoastes a Bartimeu, dizendo, a tua fé te salvou, que o Senhor também declare sobre cada um de nós, a tua fé te salvou. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém. Diga bem forte, graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus o abençoe, uma boa noite e até sábado, se Deus quiser. Que Deus os abençoe. Sábado, às 9 horas da manhã, você é nosso convidado. Deus abençoe.